Os fisiculturistas não conseguiam suportar Dorian Yates. Mas depois de todos esses anos, Ronnie Coleman finalmente é o que está revelando o motivo. E o que o rei revela sobre os métodos obscuros e sobre o que o ressentimento realmente era não é a história que você ouviu. Ronnie Coleman não apenas herdou o trono. Ele conquistou. Ele ultrapassou a contagem de títulos de Yates e construiu um nível de massa freak sem precedentes que mudou o esporte para sempre. No fisiculturismo, quando um novo rei assume, o movimento padrão é diminuir o cara que veio antes de você, chamá-lo de ultrapassado, alegar que sua era é superior. E se você olhar a história, ninguém tinha mais a ganhar ao derrubar a sombra do que Ronnie Coleman. Isso vai muito mais fundo do que uma rivalidade padrão no palco. O mundo do fisiculturismo durante o reinado de Yates não era apenas competitivo, era tóxico. Uma geração inteira de atletas de elite estava sendo levada à loucura absoluta, tentando acompanhar um homem que se recusava a mostrar seu rosto até a noite do campeonato. Bases de fãs estavam se despedaçando. A indústria estava profundamente dividida, completamente incapaz de decidir se Dorian Yates era um salvador ou uma praga absoluta no esporte. O ressentimento era denso. Era perigoso e consumiu completamente os vestiários. As respostas para por que Yates era odiado não estão nos arquivos de revistas. Elas estão com Ronnie Coleman. Coleman estava lá nas trincheiras. Ele viu a guerra psicológica se desenrolar em primeira mão. Mas para entender, você tem que entender o que Yates fez ao esporte. Ele não apenas venceu. Ele reescreveu as regras do que vencer significava. Yates foi pioneiro da era do monstro de massa, introduzindo estética moderna, construída sobre densidade extrema e condicionamento granular. Antes dele, o fisiculturismo ainda vivia parcialmente no mundo das linhas clássicas e do fluxo. Depois dele, o padrão era massa e condicionamento levados a um lugar onde ninguém tinha ido. E quando um homem muda o padrão, todos os outros de repente parecem desatualizados. Os campeões que o precederam foram instantaneamente notícia velha. Os desafiadores competindo contra ele foram forçados a perseguir um alvo que não existia alguns anos antes. A densidade e condicionamento de Yates se tornaram a nova barra para o esporte inteiro. E uma barra tão alta estabelecida por um homem que mal se engajava com qualquer um sempre geraria ressentimento. Então a primeira fonte do ódio era simples. Ele tornou seus rivais obsoletos. Essa é uma receita para atrito em qualquer esporte. Quando um competidor redefine o que os juízes recompensam, cada outro atleta naquele palco enfrenta uma escolha desagradável.
Siga-o ou fique para trás. Yates não derrotou seus rivais. Ele enterrou todo o framework que eles tinham construído suas carreiras e fez isso sem lhes dar nada em troca. Ele construiu seu corpo em um ginásio de porão que chamavam de masmorra. Sem ar-condicionado, sem público, sem performance. Yates treinou em um ginásio de porão conhecido como a masmorra e depois simplesmente apareceu maior, mais duro e mais condicionado do que todos ano após ano. A segunda fonte foi seu treinamento porque era uma acusação direcionada a todos. O método de Yates não era apenas uma preferência pessoal. Era um argumento público, e argumentos criam inimigos. Yates enfatizava contração muscular, brevidade e alta intensidade sobre volume, um sistema que o mundo veio a conhecer como treinamento de alta intensidade ou HIIT, enquanto o resto do esporte vivia na academia por horas, passando por volume infinito. Yates entrava, ia à guerra por uma janela curta e brutal, e saía. Yates favorecia sessões curtas e intensas construídas em torno de levar os músculos ao fracasso absoluto. E depois venceu 6 MR Olímpias seguidas fazendo isso. Yates venceu 6 títulos Olímpia consecutivos de 1992 a 1997. Pense no que isso fez com os homens treinando da forma convencional. Ao provar que trabalho breve, brutal e de baixo volume poderia construir o melhor físico do planeta. Yates estava implicitamente dizendo a uma geração inteira que suas horas infinitas poderiam ser esforço desperdiçado. Essa é uma coisa provocadora de se dizer em um esporte onde todos têm certeza de que seu método é o correto. Quando seus resultados contradizem todo o establishment não o agradece. Ele o resente porque você o fez questionar tudo. A terceira fonte do ódio foi o ano em que tudo chegou ao auge, 1997. Yates venceu seu 6º e final Olimpíada em 1997. Uma vitória nublada pela controvérsia por causa de suas lesões. Ele competiu em um corpo que estava se desintegrando sob ele, e o juízo coroaram mesmo assim. Para os competidores que tinham passado a segunda metade da década o perseguindo, esse resultado foi um tapa na cara. Yates havia sofrido lesões graves, incluindo rupturas de bíceps e tríceps. Perto do final de sua carreira, ele não era mais o monstro intocável de seu auge. Ele era um campeão danificado, e ainda assim venceu. Para os desafiadores que tinham que ser impecáveis apenas para chegar aos primeiros lugares, ver um rei ferido manter o trono parecia a prova de que o sistema protegia os seus. Esse é o tipo de momento que endurece opiniões em algo permanente.
Metade do esporte viu um guerreiro competindo apesar da dor que teria encerrado qualquer outro. O display final de dureza. A outra metade viu um veredito, confirmando sua suspeita mais sombria de que o establishment sempre favoreceria o nome reinante. O resultado de 1997 se tornou um dos resultados mais debatidos da era, e o debate nunca foi realmente sobre cartões de pontuação. Era sobre como as pessoas se sentiam em relação a Dorian Yates. E aqui está o simbolismo cruel daquela noite. Em pé naquele alinhamento de 1997, longe dos holofotes, ficando em nono lugar, estava o futuro de todo o esporte. Coleman ficou em nono lugar no Olímpia de 1997. O homem que dentro de 12 meses faria todos esquecerem da controvérsia inteiramente porque no instante em que Yates se afastou, as comportas se abriram. Yates se aposentou após 1997 devido às suas lesões e Coleman lançou sua série de campeonatos em 1998. O concorrente em nono lugar se tornou o Mr. Olímpia mais dominante que o esporte já havia visto quase da noite para o dia do fundo do alinhamento ao topo da montanha em um único ano. E essa transição alimentou o ressentimento em torno de Yates de um ângulo completamente novo. Alguns olharam para a explosão de Coleman e fizeram a pergunta que assombra até hoje. Yates era realmente tão longe adiante? Ou sua era simplesmente terminou logo antes dos verdadeiros monstros chegarem? Seus auge mal se sobrepõem, o que significava que a dominância de Yates nunca poderia ser testada contra o homem que quebraria seus recordes. Um campeão cujo reinado termina logo antes do próximo nível aparecer sempre terá céticos sussurrando que ele saiu na hora certa. A quarta fonte do ódio veio após sua aposentadoria quando ele se recusou a ficar quieto. A maioria dos campeões desaparece em nostalgia. Yates fez o oposto. Ele se tornou o crítico mais alto do esporte de dentro e apontou essa crítica a todos, incluindo o rei que o substituiu. Yates foi abertamente crítico da musculação moderna e dos extremos de treinamento. Ele criticou a falta de densidade nos competidores atuais. Ele foi transparente sobre drogas de aprimoramento de desempenho em uma era de silêncio. Depois se virou e criticou os extremos que a cultura tinha atingido. Yates foi aberto sobre PEDs, enquanto criticava o quanto os extremos do esporte tinham ido longe. Cada posição o fez estar certo para alguns e insuportável para outros. Esse é o padrão que definiu como o esporte o viu. Ele era o homem que disse o que outros não diriam da maneira que outros não diriam e nunca se desculpou por isso. Quando você é o crítico mais alto de como todos treinam, como o esporte julga,
como os campeões se destroem a si mesmos e como a era moderna derivou, você coleta ressentimento. Da forma que um ímã coleta limalha de ferro, não porque você está errado, mas porque ser dito uma verdade desconfortável é algo que quase ninguém gosta. E a verdade mais afiada que ele disse foi direcionada diretamente a Ronnie Coleman. Essa é a crítica que fica no centro de tudo. Depois de elogiar os dons do rei, Yates apontou para a única coisa que ele acreditava que Coleman fez de forma catastrófica errada. Yates criticou o treinamento pesado extremo de Coleman durante as fases de redução como contribuindo para seus problemas de coluna. Não era um golpe vago. Era um diagnóstico técnico específico. Coleman era famoso por mover peso impossível, os levantamentos estilo powerlifting pesados, incluindo agachamentos com mais de 800 belp que se tornaram sua assinatura. Yates olhou para isso e viu um homem levantando esse peso não na entre-safra, mas durante a preparação para o campeonato, quando o corpo está esgotado e em seu ponto mais frágil. Yates argumentou que o levantamento pesado durante essas fases de redução danificou a coluna de Coleman desnecessariamente. E a parte brutal é que a história provou que ele estava certo. Coleman continuaria a sofrer múltiplas cirurgias nas costas, substituições de quadril e desafios graves de mobilidade, frequentemente usando uma cadeira de rodas. Yates não fez um insulto. Ele fez uma profecia. Mas é exatamente esse tipo de coisa que faz um homem ser visto como vilão. Porque quando você diagnostica publicamente como um campeão querido e adorado pelos fãs e está se destruindo, a multidão não o agradece por estar certo. Ele o ressente por dizer em voz alta. Mas entender por que ele era ressentido é apenas o começo. Porque a fonte mais profunda da fricção, aquela que alimenta cada debate até hoje, não está nesta lista. É a luta que nunca aconteceu. Seus auges não se sobrepõem, deixando um choque permanente de titãs que o esporte nunca chegou a ver. Dorian Yates em seu auge contra Ronnie Coleman em seu auge, o pioneiro contra o aperfeiçoador. Esse vazio é de onde vem o calor real, não dos dois homens que respeitavam um ao outro, mas dos milhões que precisavam de uma resposta que o palco nunca lhes deu. Então é para lá que vamos a seguir, voltando a 1997 para a era que separou esses dois gigantes, para a rivalidade que nunca foi. E a pergunta que o esporte nunca conseguiu deixar descansar. Se tivessem verdadeiramente se chocado em seus auge, quem teria saído como rei? Imagina o caos se essas duas forças absolutas da natureza tivessem se encontrado em seus auge absolutos.
Se um Dorian Yates em seu auge em 1993 tivesse se alinhado lado a lado contra um Ronnie Coleman em seu auge em 2003, teria sido o choque mais violento de estilos que o esporte já havia testemunhado. Você teria Yates, um bloco de dureza granular inexorável de granito ao lado da massa multidimensional hiperinflacionada de Coleman. É a batalha hipotética final, um combate dos sonhos que poderia ter despedaçado os cartões de pontuação dos juízes. Em vez disso, os livros de história estão cheios das guerras brutais que eles fizeram com o resto do mundo. E essas guerras, as batalhas reais documentadas de sangue no palco. Cada homem lutou contra os físicos mais geniais de suas gerações. Nos dizem muito mais sobre quem Yates e Coleman verdadeiramente eram do que qualquer combate dos sonhos poderia. Pense nas batalhas lendárias que definiram seus reinados reais. Coleman não ascendeu a 8 títulos no vácuo. Ele tinha que subir sobre os corpos dos melhores do mundo, e um homem em particular o fez ganhar cada ano no topo. Esse homem era Jay Cutler. Coleman tinha que sobreviver a um banho de sangue feroz ano após ano contra Jay Cutler. Uma rivalidade tão intensa que empurrou ambos os homens para o limite absoluto da capacidade humana. Isso não era um assunto de uma noite. Era um cerco multi-ano com Cutler martelando no trono novamente, se recusando a quebrar, forçando Coleman a trazer um pacote melhor, maior e mais condicionado cada vez apenas para mantê-lo afastado. Os números contam a história de como era implacável essa pressão. Cutler terminou como vice-campeão de Coleman 4 vezes antes de finalmente conseguir passar. Uma sequência de quase acertos que teria destroçado um competidor menor. 4 anos ficando um degrau abaixo do rei. 4 anos sendo dito que ele não era bem o suficiente. E 4 anos voltando mais faminto. A rivalidade Coleman-Cutler se tornou a guerra definidora da era do monstro de massa. Uma batalha de desgaste de alto risco que se desenrolou no maior palco do esporte. E a rivalidade teve o final que toda grande rivalidade precisa. Mudança da guarda. A busca implacável de Cutler finalmente se pagou da forma mais dramática possível. Cutler finalmente venceu Coleman e reivindicou o título Olympia em 2006, destronizando o rei e encerrando uma das corridas mais dominantes que o esporte já tinha visto. Esse momento foi o coroamento de anos de pressão. A história de como Cutler finalmente venceu Coleman rastreia uma rivalidade que se construiu de 2001 até 2006. Meia década de guerra escalante entre dois homens que se recusaram a ceder 1 milímetro. A cada ano, as comparações ficavam mais próximas. A cada ano,
A margem encolhia até que finalmente o desafiante derrubou o campeão e pegou a coroa para si mesmo. As comparações no palco entre Coleman e Cutler chegaram a definir toda a era do monstro de massa. Essa era a verdadeira guerra de Coleman, não contra o fantasma de Dorian Yates, mas contra um rival vivo, respirando e ferozmente determinado que o perseguiu por anos e finalmente o pegou. É o tipo de rivalidade que faz uma lenda porque a grandeza é apenas tão impressionante quanto a oposição que supera. E Cutler forçou Coleman a provar sua grandeza vez após vez. Yates, sua carreira foi uma aula magistral em guerra psicológica, enquanto a batalha definidora de Coleman veio contra um único rival implacável. Yates enfrentou algo diferente. Uma geração inteira dos mais talentosos fisiculturistas estéticos que o esporte já produziu. Todos vindo por ele de uma vez, e ele os desmontou um por um. Ele passou os anos 90 afastando ícones como Flex Wheeler, Sean Hay e Kevin Levrone. Esses homens trouxeram alguns dos físicos mais estéticos e impecáveis da história humana para o palco. Linhas varridas, simetria perfeita, o tipo de beleza clássica que tinha definido campeões por décadas. O alinhamento de elite que Yates enfrentou ao longo dos anos 1990 estava carregado com esse tipo de talento, uma lista de assassinos de físicos que teria vencido em quase qualquer outra era, apenas para ser completamente desmontado pela densidade terrível e assustadora da sombra. As contas de primeira mão de competidores como Sean Hay e Kevin Levrone revelam como era realmente competir contra Yates durante seus anos de auge. A realidade desmoralizante de trazer seu pacote mais belo e polido para o palco e ficar ao lado de um homem que parecia esculpido em granito. Yates não venceu essas lendas na beleza. Ele as venceu em algo mais brutal, uma densidade e dureza que fez até os físicos mais impecáveis parecerem moles em comparação. O choque de padrões era stark e Yates venceu sempre. Pegue suas batalhas com Kevin Levrone, um dos físicos mais explosivos e dotados da década. Uma comparação direta de Yates contra Levrone em 1995 expõe claramente como Yates lidava com o padrão estético da era. Como ele pegou a ideia prevalecente de como um campeão deveria parecer e simplesmente o dominou com massa e condicionamento. O esporte não estava preparado para isso. Esse era o gênio e o terror de Dorian Yates. Ele não tentava superar os reis estéticos. Ele mudou a pergunta inteira. Onde eles ofereciam fluxo e simetria, ele oferecia densidade e grão. Onde eles ofereciam o look clássico,
Ele oferecia algo que parecia quase desumano em sua dureza. E os juízes ano após ano ficaram do lado da sombra, validando sua visão e deixando uma geração de físicos belos lutando pelos restos abaixo dele. Esse é o custo de sua dominância. Embora quando você passa anos mantendo lendas como Willa, Rei e Lavrone abaixo de você, homens que em qualquer outra era poderiam ter usado a coroa eles mesmos, você não apenas vence títulos, você acumula frustração, ressentimento e um coro crescente de pessoas que sentem que o sistema está a seu favor. A pressão de manter essas lendas abaixo dele não veio sem custo, e levou a algumas das controvérsias mais escuras que o esporte já havia visto. O ponto de ruptura veio em 1997. Essa é a noite que transformou frustração em fervorante em fúria aberta. Yates subiu ao palco do MR Olympia com um bíceps rasgado e um tríceps que estava literalmente pendurado por um fio. Ele estava visivelmente ferido, seu condicionamento estava ruim e seu meio estava transbordando. A vitória final de Yates no Olympia veio em um corpo destroçado por lesões, incluindo rupturas de bíceps e tríceps. Direito ao lado dele estava um Nasser El-Sambeti assustadoramente afiado. O confronto de 1997 entre Yates e Nasser El-Sambeti se tornou uma das decisões de julgamento mais disputadas na história do esporte. Nasser estava afinado, imenso, condicionado, e trazendo um pacote que naquela noite específica muitos acreditavam ser claramente superior ao do campeão quebrado ao seu lado. Até hoje, fãs e insiders argumentam ruidosamente que Nasser foi completamente roubado. A decisão de julgamento histórica que entregou uma vitória ferida a Yates sobre El-Sunni permanece fiercely debatida. A imagem era impossível de ignorar. Um Yates danificado e comprometido recebendo o veredito sobre um desafiante mais afiado e mais cheio. Para um esporte que afirma julgar o físico em pé no palco, o resultado de 1997 parecia a muitos como um veredito entregue por razões que não tinham nada a ver com o que os olhos podiam ver. A decisão acendeu uma onda de fúria em toda a indústria. O Olympia de 1997 se tornou um para-raios e a controvérsia nunca resfriou completamente. Uma análise retrospectiva da discrepância de pontuação mostra como o resultado alimentou um debate generalizado em toda a comunidade, com o resultado se tornando uma mancha permanente na legitimidade da coroa final de Yates aos olhos de seus críticos. A decisão de dar a Yates seu sexto troféu Sandal. Enquanto seu corpo se desintegrava ativamente, fez as pessoas fazerem uma pergunta perigosa.
A discrepância de pontuação levantou dúvidas sobre se os juízes estavam recompensando o físico ou a reputação. Eles estavam pontuando o físico no palco ou estavam apenas pontuando o mito de Dorian Yates? Eles estavam julgando o corpo diante deles ou os 6 anos de dominância atrás dele? E a história nos bastidores apenas aprofundou a controvérsia. As análises da apresentação de 1997 destacam a política dos bastidores e a reação bruta dos fãs que cercaram o evento. Isso não era apenas uma disputa de cartão de pontuação. Era um referendo sobre se Yates tinha se tornado maior do que o julgamento em si, se sua lenda tinha crescido tanto que poderia vencer um concurso. Seu corpo naquela noite talvez deveria ter perdido. Para os competidores que tinham passado anos o perseguindo, e para um desafiante como Nasser, que tinha toda a razão para acreditar que tinha feito o suficiente, o veredito de 1997 era a prova final de que derrotar a sombra exigia derrotar mais do que apenas o homem. Essa é a controvérsia que segue Yates até hoje. O Olímpia de 1997 é um momento de admiração por sua dureza e suspeita de seu privilégio colidiram de frente. Para seus defensores, competir e vencer em um corpo que se desintegrava é o display final de coragem de guerreiro, prova do coração de um campeão que nenhum desafiante saudável poderia igualar. Para seus críticos, a vitória sobre um Sharper Ellison Betty era um roubo que expôs a política abaixo do esporte. Ambas as leituras viveram lado a lado desde então, e ambas alimentam direto a verdade maior e mais complicada sobre como o esporte realmente se sentiu em relação a Dorian Yates. Ele era um campeão que derrotou os físicos mais belos de sua era através de densidade pura, que impediu uma lista de assassinos de lendas durante 6 anos seguidos, e que venceu seu título final de uma maneira tão disputada que os fãs ainda discutem sobre isso quase 3 décadas depois. Essa é uma manta que gera exatamente o tipo de sentimentos complicados que temos rastreando. Partes iguais admiração e ressentimento, respeito e suspeita. E levanta a pergunta que está abaixo de tudo. Como um jovem problemático da Inglaterra e um policial sorridente do Texas terminaram como os 2 gigantes mais discutidos na história do esporte? Para entender as guerras que lutaram, você primeiro tem que entender de onde esses 2 homens vieram, os mundos que os forjaram, os tempos onde eles se construíram e as estradas selvagemente diferentes que os levaram a ambos para o mesmo trono impossível. É para lá que vamos a seguir. A sombra e o rei. Toda lenda tem uma origem. E as origens desses 2 homens não poderiam ter sido mais diferentes. E naquela escuridão, Yates inventou uma nova maneira de construir um corpo. Era o produto natural de sua psicologia,
Um homem que valorizava eficiência, controle e comprometimento total sobre volume que agradava ao público. Yeats enfatizava contração muscular, brevidade e alta intensidade sobre volume infinito. E dessa filosofia emergiu o sistema que o mundo chamaria de treinamento de alta intensidade ou IT. A lógica era tão implacável quanto o próprio homem. Por que passar horas moendo através de dezenas de séries quando um punhado de séries levadas ao fracasso muscular absoluto e destruidor poderia entregar o mesmo crescimento em uma fração do tempo? Yeats favorecia sessões curtas e brutais construídas em torno de treinar até o fracasso total. Ele entrava na masmorra. Ele ia à guerra e saía. Nenhum movimento desperdiçado, nenhum excesso, nenhum teatro, apenas intensidade máxima em tempo mínimo. Essa era uma rejeição radical de tudo que o establishment pregava e funcionou no nível mais alto possível. Yeats venceu 6 títulos MR Olímpia consecutivos de 1992 a 1997 usando essa abordagem. 6 anos, 6 coroas construídas em um método que contradiz o esporte inteiro. Cada um desses títulos era um argumento prova de que o lobo solitário no porão treinando da forma errada tinha descoberto algo que todos os outros tinham perdido. E nada gera ressentimento como um homem que prova que o mundo inteiro estava errado de dentro de um porão. Agora cruzar o oceano e conhecer um tipo completamente diferente de gigante. Ronnie Coleman não veio do caos e de um porão. Ele subiu através de estrutura, educação e um dos trabalhos mais exigentes que um homem pode ter. Coleman trabalhou como policial antes e durante sua carreira de fisiculturismo, patrulhando as ruas do Texas enquanto construía um corpo que eventualmente reescreveria os livros de recordes. Pense sobre o que isso diz sobre o homem. Um policial vive no mundo entre pessoas no caos da vida real. O oposto do isolamento monástico de Yeats. Coleman não estava fugindo de nada. Ele era um homem trabalhador que encontrou fisiculturismo e descobriu quase para sua própria surpresa que tinha recebido um presente genético que o esporte nunca tinha visto antes. Coleman possuía o tipo de genética que ajudaria a definir toda uma era. E ele combinou esse dom com uma ética de trabalho forjada na disciplina de seu trabalho diário. E a personalidade que veio com tudo era a imagem espelhada da sombra. Onde Yeats era frio, retraído e intenso, Coleman era quente, alegre e impossível de gostar. Coleman ficou conhecido por sua positividade e seu entusiasmo famoso. A energia eletrizante para a multidão sorridente que o tornou um favorito dos fãs. O homem que se tornaria o humano mais intimidante fisicamente do planeta, fez isso tudo com um sorriso e um rugido de "Yay, Buddy!"
transformando o sofrimento do fisiculturismo de elite em algo que parecia impossível como diversão. O templo de Coleman era tão diferente da masmorra quanto um templo poderia ser. Ele não se escondeu em um porão. Ele construiu sua lenda em aberto. Em uma instituição hardcore mais famosa do Texas, Metroflex Gym, Coleman treinou na Metroflex Gym, o gigante hardcore do Texas onde sua lenda foi forjada. Metroflex não era um palácio comercial polido também. Era cru, hardcore e implacável à sua própria maneira. Mas diferentemente da masmorra, era uma comunidade. Um lugar onde a personalidade maior que a vida de Coleman poderia preencher a sala. O contraste é tudo. Yates se construiu em silêncio e solidão. Coleman se construiu cercado por parceiros de treinamento, energia e o tipo de camaradagem que alimentava sua abordagem alegre do ferro. E esse ambiente moldou a identidade de treinamento inteira do homem. Coleman ficou conhecido por treinamento de volume alto e extremamente pesado. O oposto polar das breves sessões cirúrgicas de Yates, onde Yates era o minimalista, fazendo o mínimo de trabalho na intensidade máxima possível. Coleman era o maximalista, fazendo volumes surpreendentes de trabalho com quantidades surpreendentes de peso. Dois homens, dois templos, duas religiões completamente opostas de músculo. E o esporte nunca conseguiu decidir qual deus era maior. O treinamento de Coleman se tornou material de lenda precisamente por como parecia desumano. Esse era um homem que tratava pesos que assustariam um levantador de peso profissional como se fosse um aquecimento casual. Coleman realizava levantamentos estilo powerlifting, incluindo agachamentos com mais de 800 kg. E ele fez isso com aquele sorriso assinatura, aquele entusiasmo estrondoso, aquele ar de um homem se divertindo muito. A filmagem desses levantamentos se tornou icônica por uma razão. Aqui estava um fisiculturista, não um powerlifter, um fisiculturista movendo peso que pertencia ao mundo de competição strongman e depois replicando como se fosse nada. Coleman construiu sua massa sem precedentes. Sobre esse fundamento de força brutal. Para Coleman, tamanho e força não eram objetivos separados. Eles eram o mesmo objetivo. Para ficar maior, você tinha que levantar o mais pesado. Era tão simples e tão punitivo, e produzia resultados que o esporte genuinamente nunca tinha visto. Coleman continuou a vencer 8 títulos MR. Olímpia de 1998 a 2005, um a mais que Yates, empatando o recorde de todos os tempos,
e se estabelecendo como o monstro de massa mais dominante na história. A genética, a ética de trabalho, a alegria, o treinamento pesado brutal, tudo se combinou em um competidor que não apenas venceu. Ele dominou. Ele fez o impossível parecer rotina. E fez tudo com um sorriso que fez o mundo inteiro se apaixonar por ele. Mas abaixo daquele sorriso, um relógio estava passando e Yates era um dos poucos que conseguia ouvi-lo. É aqui que as origens dos dois homens começam a se curvar de volta para a fricção no coração de nossa história. Porque o mesmo treinamento que construiu a lenda de Coleman teve um custo. E Yates, o homem que tinha construído seu próprio corpo na filosofia oposta, viu o perigo vindo. Para Yates, a pesantez não era admirável, era imprudente. Yates criticou o treinamento pesado extremo de Coleman durante a preparação para o campeonato, argumentando que contribuiu para seus problemas de coluna. De dentro do mundo de Yates de intensidade controlada focada em contração, ver Coleman carregar 800 pelb em um corpo preparado para campeonato esgotado. Parecia um homem jogando roleta russa com sua própria coluna vertebral. E aqui está a parte que o torna tão carregado. Yates não estava falando por ignorância. Ele estava falando de uma filosofia concorrente que tinha produzido 6 títulos Olímpia de sua própria conta. Todo o sistema de Yates foi construído em contração e intensidade, não em mover peso máximo. Então, quando ele criticou os métodos de Coleman, ele não estava apenas julgando sombra em um rival. Ele estava fazendo o caso de que seu caminho,